Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do Rodrigo Lasmar. Domênico, para mim é muito difícil falar do Rodrigo. Eu posso completar essa pergunta com uma coisa e dar um depoimento, que é o seguinte, assim como o Rodrigo, eu segui os passos do meu pai. Toda vez que eu tinha, quando eu podia, né, já não posso há muitos anos, mas toda vez que eu tinha uma insegurança, uma dúvida, alguma coisa, eu procurava, obviamente, ele para me iluminar o caminho, dizer assim, olha, vai por aqui que a coisa funciona um pouco melhor. O Rodrigo faz isso também. Quando ele tem uma dúvida que é um pouquinho mais assim, ele fala, pai, me ajuda nessa? O Rodrigo, eu tenho um grande orgulho pelo Rodrigo, porque primeiro é o mais velho, segundo, ele me acompanhou desde pequeno. Quando ele tinha, 9 anos, 10 anos, aos sábados, eu sempre levei ele na Vila Olímpica. E aí ficava ele com os jogadores, entrava no campo, não sei o quê, começou a tomar gosto pelo esporte. Ele sempre gostou do esporte. E aí, com o desenrolar da vida, eu nunca sugestionei ele para fazer medicina. Eu sempre deixei ele à vontade para fazer. Mas ele saía domingo lá da Vila Olímpica, eu ia para o hospital. Normalmente eu ia no São Lucas, e que eu operava muito lá no São Lucas, na Santa Casa, então ele ia comigo e via, olhava, fazia curativo. E ele foi gostando da medicina. Quando ele fez vestibular, ele falou assim, pai, eu não sei se eu vou fazer medicina ou economia. Eu falei, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí ele falou assim, mas eu vou fazer os 2 vestibulares. Ele passou nos 2. Ele passou nas ciências médicas, na medicina e na economia, na federal. Aí começou a frequentar os 2, porque a economia ele podia escolher se era de noite, não sei o quê. Ele fazia medicina de dia e economia de noite. Aí passando uns 2, 3 meses, falou, não tem nada com economia não, pai, eu quero medicina. E aí ele continuou, ele foi meu aluno na faculdade. Quando ele estava no 4º ano, pro 5º ano, eu era o professor, como sou até hoje, o professor de ortopedia da faculdade. E aí, foi uma das grandes emoções que eu tive na vida. Eu fui colar grau dele. Na hora de eu entregar o colar, eu entreguei para ele me deu um embrulho. Eu não sabia o que era. Um negócio embrulhado assim. Aí eu peguei aquilo, fui para a mesa de beca e tudo, sentar na mesa. Aí eu falei, deixa eu ver o que é isso. Quando eu abri, era uma carta dele. Essa carta está do meu lado no consultório. É uma das coisas mais lindas que eu já vi. Um dia que você for lá, que você costuma ir lá de vez em quando, olha no meu consultório, eu coloquei num quadro ao meu lado. Não só eu fico emocionado, como às vezes pacientes meus leem aquela carta e também ficam emocionados. Uma das coisas mais lindas que eu já vi uma pessoa escrever. Então, isso diz tudo que a minha relação com ele. A minha relação com ele é diária. Nós temos consultório junto, operamos juntos. Ele me ajuda e eu ajudo ele. Então, criou uma simbiose muito importante e muito amorosa, né? Eu tenho 3 filhos. Eu tenho amor pelos 3. Diferentes um de cada um. Cada um tem um temperamento. Mas, como ele vive mais perto de mim, a gente tem mais contato. Principalmente agora, que um dos filhos meus, que é advogado, ele mora em São Paulo. Então, ele vem aqui de 15 a 15 dias. Mas o Rodrigo é diário. E quando ele entrou no Atlético, eu saí para ele tomar conta, porque eu já não aguentava mais. Esse negócio de jogo, 9 horas da noite, com trânsito, aí era ruim demais. Aí eu falei, eu não quero mais não. Falei, Rodrigo, toma conta disso aí agora, que já para mim já deu, já tinha mais de 30 anos de Atlético.